Com certeza você está conhecendo o canal agora, né? Esse canal é novo, então seja muito bem-vindo. Se inscreva se você gostar do conteúdo, porque nesse vídeo, por exemplo, eu vou te mostrar tudo que eu fiz de investimento para ter uma academia em casa. Sim, todos os aparelhos e equipamentos que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Eu vou esmiuçando os pormenores ali, vou falando os valores, o que eu fui adquirindo aí em ordem cronológica, o que eu recomendo e o que eu não recomendo você ter na sua casa e até mesmo escolhas mais inteligentes a se fazer do que eu mesmo fiz aí no decorrer desses meses. Eu fiz aqui uma listinha para não me perder, então vai ter todos os valores, eu vou colocar os links também aqui embaixo na descrição. Muito importante que eu já fiz uma pesquisa e eu até fiz uma, digamos que uma montagem otimizada desses aparelhos que se eu fosse fazer hoje eu não teria cometido esses mesmos erros que eu fiz para mim mesmo. Então é uma lista ainda otimizada para você. Confere aqui embaixo os links na descrição. Se inscreva no canal, deixa o like, aquele pacotão do YouTube que você já conhece, bora pro vídeo que a gente vai comentando, vai fazer um vídeo bem dinâmico. Eu vou te mostrar o meu espaço aqui, que é na minha própria garagem aqui de casa. Bora lá então, nos vemos na garagem. Fala meus amigos, beleza? Estou aqui na garagem da minha casa, onde eu tenho os meus equipamentos. E eu vou mostrar para vocês aqui, para a tela da frente, eu tenho aqui uma lista com os aparelhos que eu fui adquirindo. Não vou falar exatamente conforme, eu adquiri, por exemplo, foi o banco foi minha primeira aquisição, depois os halteres, consequentemente, para eu começar a fazer os exercícios aqui que eu achava necessário. Mas, resumidamente, são esses os aparelhos que eu tenho aqui na minha casa para fazer a minha academia residencial, beleza? Vou começar então pelo começo aqui, pela estação de musculação, que muita gente me pergunta quanto que eu paguei e... No geral, quanto que eu investi aqui para ter os meus aparelhos em minha casa. Começando pela estação de musculação, eu paguei R$ 2.999 nessa estação com 100 quilos, meus amigos. Só que eu uso 100 quilos? Não. Então eu acho que aí você já pode partir de um princípio, uma economia, se você optar por uma estação ali de 65 quilos, por exemplo, já é muito interessante. E todos os links que eu for falando aqui dos aparelhos e equipamentos, eu vou deixar links aqui na descrição para facilitar a sua vida, dos quais aparelhos eu compraria se eu estivesse começando agora, para montar um bom custo-benefício aí de equipamentos na minha casa. Beleza? Então eu vou deixar também do lado da tela aqui, somando tudo que eu for falando aqui durante o vídeo. Então R$ 2.999 foi o que eu investi para ter essa estação de musculação. Puxador, barra, aí eu tô falando, por exemplo, desse W aqui, eu acho que eu consigo fazer bastante variação diferente de exercício dentro da estação de musculação. Corda também, nossa, a gente faz bastante. Deixa eu colocar aqui esse do lado, por exemplo, esse daqui, ó, esse daqui veio junto. Mas esse daqui também tu utiliza bastante, por exemplo, um tríceps, até mesmo o bíceps, bastante variações dentro. Eu acabei, por exemplo, gastando mais alguns R$ 250 eu posso colocar aqui também para fazer esse complemento na estação, que acaba dando uma gama muito maior de exercício. Então mais R$ 250. Esteira. Essa esteira foi sensacional. Eu queria um aparelho para fazer cardio e que ele fosse com uma qualidade suficiente aí para eu não desgastar as minhas articulações, joelho, que eu tenho um pouco estourado, jogar uma bolinha. E ele vem com esse sistema de amortecimento. Ela é muito boa, tem ajuste de níveis aqui também para você colocar uma dificuldade maior, né, ou diminuir. É muito boa, R$ 3.249 foi o valor que eu paguei na época. E hoje a gente encontra um valor muito semelhante também dessa mesma marca, uma esteira excelente para você ter em casa. E você consegue também fazer esse ajuste nela, né, para você abaixar aqui e utilizar. É muito simples, só dar um chutinho aqui, ó. Tem até um amortecimento para ele baixar e fazer seu exercício e depois retornar ele depois que fizer, para não ocupar tanto espaço na sua casa. Olha que massa. Excelente aquisição que eu não me arrependo. Tem outras coisas que eu acabei me arrependendo, como por exemplo, esse banco aqui. Na época, eu paguei R$ 499, meus amigos. E aqui eu acho que eu teria investido um pouquinho mais. Porque ele é uma qualidade assim, ok, dá para você fazer. Só que mesmo eu não utilizando cargas muito pesadas, fazendo aqui o supino, olha o que aconteceu aqui com esse encosto. Rachou, simplesmente. Tava fazendo ele aqui inclinado, né, que ele tem essas opções de você colocar aqui alguns níveis e fazer o seu supino, e ele rachou. Graças a Deus não me machuquei,
Só que daí agora eu tive que eu mesmo fazer um reforço aqui, peguei um MDF, dupliquei ele, fiz aqui o ajuste para a gente conseguir trabalhar nos ângulos que a gente necessitar aqui no supino. E eu deixei aqui essa que já era aqui do banco só para ter um conforto mais por causa da espuma mesmo. Só que aqui, ó, por exemplo, nesse banco eu teria investido um pouquinho mais. Tô falando aqui num banco de R$499, dava para ter investido um pouquinho mais para ter um banco de uma melhor qualidade, sim. Ah, esse daqui eu não me arrependo, pelo contrário, indico para todo mundo que vem aqui e vê, pensa, pô, olha, que maneiro, hein? Massa demais. Qual que é o valor? Eu falo, a pessoa pensa, nossa, um pouquinho caro, né? E realmente não é barato. Porém, a otimização de tempo que você tem com isso daqui é sensacional. E a gama também de pesos diferentes que você pode fazer, cara, vai de 2,5 para 24 quilos em um clique. Você não precisa ficar girando. Só fui falar que deu uma travadinha aqui, ó. Você não precisa ficar montando e desmontando o halter. Claro que é um luxo isso daqui, com certeza. Mas, pô, sair de 24 kg para 2,5 apenas com uma giradinha, por exemplo, você tem uma autonomia, um tempo otimizado de exercício que é sensacional. E ele vai subindo lá de 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, de 1 em 1 kg até 6,5. Depois já sobe 1,5 kg e vai tendo alguns ajustes superiores que você consegue ir evoluindo as cargas dos seus exercícios de uma maneira interessante, onde você também economiza muito espaço na sua casa, de não precisar ter um montão de anilhas aí, você economiza tempo, espaço, então vale o investimento. Deixa eu até separei aqui o valor também, de quanto que eu paguei. Eu deixei cair minha folha. Eu paguei aqui R$670 em cada um deles. Então, está falando vezes 2, pode somar aqui mais R$1.340 nesses halteres ajustáveis. A esteira, né, os puxadores, beleza. O próximo, piso de borracha também. Eu não tinha, antes de comprar a estação de musculação, eu não tinha esse piso aqui para o banco, por exemplo. Só que daí eu comprei um kitzinho de piso que eu tanto consegui colocar aqui na estação, que vai muito peso para não danificar o piso, né, o porcelanato aqui embaixo. Quanto também aqui no banco, são 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É o kitzinho com 12 pisos emborrachados. E ele não é aquele EVA molinho, tipo esse daqui, ó, é diferente. Ele é mais compacto, ele é mais rígido e não vai ficar sambando, sabe? Ó. Ele não vai ficar mole. Não vai ficar, por exemplo, vai te dar segurança para você fazer o exercício aí com uma carga máxima, por exemplo, inclusive aqui dessa estação, quando também se for fazer ali no seu supino. Diferentemente desse aqui, ó, que ele é mais mole. Esse daqui é bom apenas para você fazer, por exemplo, algum exercício em cima. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma remada, alguma coisa aqui. Enfim, você coloca ele no chão, você consegue fazer com até uma espécie de um colchonete. Coloquei ali no cantinho também. Esses pisos emborrachados, kit com 12, deixa eu pegar aqui para ver quanto que eu paguei. Estamos falando de R$125, que é um investimento necessário para você fazer para ter esse piso. Mais o colchonete ali, por exemplo, também que eu utilizo bastante para fazer qualquer exercício que eu vou fazer aqui no chão. R$69 você consegue comprar um colchonete de uma qualidade legal. Então, de tudo isso que eu falei aqui para vocês, meus amigos, estação de musculação, os puxador, barra, enfim, para dar um complemento aqui para a estação, esteira, halter ajustável, banco, piso de borracha, colchonete, a gente está falando de um total de R$8.531 que eu investi para ter essa academia aqui na minha casa. Valeu a pena, meu amigo? Com certeza. Pô, privacidade, posso fazer no horário que eu quiser. Sobrou 30 minutos de manhã eu faço, sobrou 30 minutos no horário do almoço eu faço. De noite, cara, pô, passei o dia inteiro ocupadão fazendo os meus trabalhos aqui, estudando, família, e sobrou um tempinho de noite, faço também. Final de semana faço. Tá frio, eu faço. Tá chovendo, eu faço. Não preciso me deslocar. Sensacional. Com certeza valeu a pena. Fiz até um comparativo aqui. Não sei, me conta aqui embaixo, inclusive nos comentários, na sua cidade, qual que é o custo médio de uma mensalidade na academia. Aqui na minha cidade, no interior do Paraná, R$120 a gente consegue encontrar uma mensalidade média no valor na academia. Claro, uma academia ok. Nem ruim, nem excelente.
R$ 120. Para a gente fazer um cálculo rápido aqui, meus amigos. R$ 120, em quanto tempo se pagaria essa academia aqui? Seriam 5 anos e 10 meses de mensalidade para eu ter esses aparelhos em definitivo aqui na minha casa. O que você acha? Vale a pena ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários. A minha opinião é que vale muito a pena, até porque a gente não tem muita manutenção não. Claro, se você cuidar decentemente, né? Não vai destruir esses aparelhos. Aqui no máximo você vai ter que trocar um cabo, uma rodanazinha, que ainda não foi necessário, até porque eu sou uma pessoa normal, eu não sou um mutante para conseguir fazer ali com 100 quilos nesse aparelho. Eu acredito que sim, fazendo com 100 quilos, usando ele de uma maneira louca, com certeza você vai destruir rapidamente, você vai ter custos de manutenções altos. Mas uma pessoa normal utilizando, ele tem uma vida útil muito longa. E aí o que eu economizaria? Agora bora para a tela do meu computador, eu vou te mostrar de tudo isso daqui, o que você poderia, por exemplo, trocar para diminuir drasticamente de R$ 8.531, ter aí um desconto de R$ 3.599 para você investir R$ 4.932 para você ter todos esses aparelhos aqui. Claro, numa qualidade talvez um pouco inferior, alguns deles, por exemplo, essa esteira, se você pode investir numa outra que tenha, por exemplo, R$ 872 de investimento ao invés de 3.249, já é um baita do desconto que você pode fazer. Se não for, por exemplo, o aeróbico aí dentro da sua própria casa, o principal motivo que você queira fazer é a academia. Caso você queira, por exemplo, eu possa fazer um exercício aí na sua... Deixa eu passar o carro já. Eita! Se, por exemplo, você tem um espaço para fazer aí na sua sua cidade com segurança, fazer uma caminhada, fazer uma corrida, jogar um futebol, enfim, não precisa necessariamente você investir em um aparelho para você fazer um cardio na sua casa, né? Só aí você já ganha um baita de um descontão. Então bora para tela do meu computador que eu vou te mostrar o que eu economizaria para deixar um kit como esse ou muito semelhante a esse a R$ 4.932. Bora lá. Tela do meu computador, meus amigos. Então bora fazer aquela economia de R$ 3.599 que eu falei, se comparado a todos esses equipamentos que eu acabei de mostrar para você que eu tenho aqui na minha casa. Então o que eu começaria obtendo essa economia através da estação de musculação, que como eu falei, paguei R$ 2.999, aqui uma estação de musculação na mesma qualidade, só que com 65 kg de peso, como mencionei, você já consegue por R$ 2.489. Aqui, ó, ele tá flutuando um pouco, que foi quando eu vi, tá 2.638, porém tá dentro daquela margem que eu acabei de mencionar, com uma certa economia ali que eu já mencionei, se for levar em consideração a estação que eu peguei. Então essa daqui é muito boa e o link tá aqui embaixo na descrição, que seria a qual eu recomendaria você adquirir hoje. Caso essa daqui futuramente não esteja mais disponível, eu sempre vou estar utilizando, atualizando essa lista que eu vou estar disponibilizando aqui embaixo na descrição. Fechou? Então aqui a gente já tem uma economia. Puxador e barra. Estou falando lá da corda e também do puxador barra W. Quais eu recomendaria? Olha só, R$ 42,90. Muito bom preço e excelente qualidade. A barra W, R$ 196 também, de uma excelente qualidade para você utilizar e obter ainda muitas mais variações de exercícios dentro da sua estação. Então aqui a gente já vai somando. Esteira, aqui que dá uma grande diferença também de valor. Aquilo que eu mencionei, a minha, exatamente a que eu utilizo, essa daqui, 3.251, que eu encontrei hoje no valor atualizado. Pode estar um pouquinho mais, um pouquinho a menos, vai depender um pouco aí de quando que você está vendo esse vídeo, mas está flutuando dentro desse valor. Porém, caso vocês queiram uma esteira inicial, a qual eu recomendaria seria essa daqui. Obviamente muito mais simples, porém uma economia absurda. Mas se você puder fazer esse cardio de uma maneira ao ar livre na sua cidade, vai economizar bastante também nesse investimento numa academia residencial e até mesmo vai ocupar menos espaço caso seja muito limitado o ambiente que você tem aí disponível. Aqui também a gente já consegue uma economia gigantesca. Caso você queira investir
vai sem medo, queira e possa investir esse valor aqui, vai sem medo também, porque eu super recomendo, mas aqui já está uma opção secundária. Então a gente já enxugou mais um tanto dessa lista. Halter de 20 kg. Ah, aqui ó, outra coisa interessante também, porque tem esse conjunto aqui que você pode substituir aqueles halter ajustáveis que eu mencionei aqui no vídeo que eu mostrei, que eu tenho aqui também. É muito bom, é um kit que você consegue inclusive ter pegadas diferentes e um ajuste muito rápido também. Super recomendo, já vi eles pessoalmente. Então aqui já vou deixar como link, como uma opção a esses halteres ajustáveis que eu tenho aqui na minha casa. Eu paguei muito mais do que tá aqui. Aqui tá 562, por exemplo, até 12 vezes sem juros no cartão. Muito bom. Eu paguei, se eu não me engano, quase 700 ou 800 reais cada par. Saiu muito mais caro. Aqui a gente já consegue uma economia também, porque acabou barateando, muita gente acabou importando, que isso daqui não é nacional, eles importam, fazem a nacionalização, como tem mais concorrência, mais vendedores que estão importando, aí a gente consegue um valor mais competitivo também. Vale muito a pena, super útil para você otimizar seus treinos. Então aqui ó, 562 vezes 2, que é bom, obviamente, você ter 2 kits desse daqui. Banco, já mencionei para você, né, que o meu eu não gostei muito, mas um banco de custo-benefício que eu recomendaria você adquirir para sua academia seria esse daqui no caso. Novamente, como eles são mais genéricos, eu posso ir atualizando caso eu não esteja esse modelo disponível aí mais para frente. Então muito bom também que você consegue inclinações diferentes, trabalhar com ele tanto declinado como inclinado, como reto. Muito bom. Bora aqui então para o próximo, que seria o piso de borracha. Esse daqui é o mesmo que eu utilizo aqui no meu espaço, que são essas 12 placas de 50 por 50 centímetros. E esse é aquele piso mais compactado, bem firme, que eu recomendo você colocar, que você não vai ter instabilidade. Muito bom, R$ 135 reais. Vale a pena o investimento. E é um colchonete para fechar o pacote, que sempre é muito útil e vai ser o coringa aí que você vai utilizar em diferentes circunstâncias. R$ 69 reais. Não pega também um mais. Bom, aqui já está atualizado para menos. É isso que eu falei, vai variando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, dependendo da época que você esteja vendo esse vídeo. Então vale a pena também você pegar ali sempre um intermediário, que você vai ter uma durabilidade maior, que às vezes aquele negócio do muito barato sai caro, e acontece mesmo. Esse daqui é o que eu recomendo. Então apenas com essas recomendações que eu coloquei aqui embaixo, você vai do 8.531 que eu paguei em todos esses aparelhos para 4.932. Porém, se a gente já tirar a esteira, como mencionei, já podemos quase arredondar aqui para R$ 4.000. Com R$ 4.000 você já tem uma academia muito maneira para você desenvolver os seus exercícios dentro da sua própria casa, que vale muito a pena. Agora estamos no final do vídeo. Se você chegou até aqui é porque você curtiu o conteúdo, então sim, se inscreva. Deixa o like, comentário aqui embaixo, que tenho certeza que você vai gostar dos próximos conteúdos que eu vou colocar aqui no canal. Forte abraço, meu amigo, que falou foi o Alisson Pavilac, e até a próxima.